Ouçam agora vocês, ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês. E como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. E vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo possa falar por meio de mim. Sou um vaso de barro, mas eu entrego a Deus a minha boca em Tuas mãos. Que o Senhor venha ministrar, ó Deus, uma palavra fiel através de mim aos corações desses que estão aqui, Senhor. Para que eles saibam que não vieram apenas se distrair, Senhor, mas vieram no local onde a Tua palavra é pregada, onde louvores são cantados ao único Deus verdadeiro e onde as nossas orações são feitas em direção a Ti, Senhor. E tudo por meio de Cristo Jesus. Que haja seriedade nesse momento e que haja graça para que o Senhor nos sustente diante da Tua palavra. Nós sabemos que as Tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Esteja conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, estamos pregando desde o capítulo 1 de Tiago e pela graça de Deus chegamos ao capítulo 5. Eu posso dizer para vocês que é uma epístola onde a gente aprende muito sobre Deus, onde a gente aprende muito sobre o que é ser cristão. Esse homem de Deus, há 2000 anos atrás, escreveu inspirado por Deus para exortar a igreja e até mesmo para proclamar a justiça de Deus contra os ímpios. O Tiago, ele é um tipo de profeta do Novo Testamento. Como eu já falei para vocês outras vezes, no Antigo Testamento nós temos homens notáveis na Escritura. Nós temos ali Elias, Eliseu. O que dizer de Ezequiel, que profetizou, teve aquela visão do vale de ossos secos e disse: ouçam a palavra do Senhor. Um verdadeiro profeta de Deus, num tempo em que muitos falsos profetas estavam no povo de Israel, Ezequiel se levanta como um profeta verdadeiro. E Tiago também aqui no Novo Testamento, ele se levanta com esse caráter profético. A gente pode encontrar em Tiago elementos até diferentes do que a gente encontra no apóstolo Paulo. Tiago parece de fato ter essa pegada profética. E no capítulo 5 ele já começa dizendo assim: ouçam agora vocês ricos. Aqui ele não está se dirigindo aos irmãos da igreja mais. Ele está se dirigindo aos ímpios que vivem pela riqueza, para a riqueza. Ele está se dirigindo agora aos ímpios que têm o dinheiro como Deus da vida deles. Como a gente já aprendeu, não tem como você ser autônomo. E é algo que eu até me perguntava, já me perguntei várias vezes. Por que eu devo seguir a alguém? Por que eu devo servir a alguém? Porque eu não posso simplesmente ser livre. Porque eu não posso simplesmente dizer eu sou autônomo. Eu não tenho Deus, eu não tenho nada, eu vivo por mim e respiro por mim e tudo é por mim. Eu já me fiz essa pergunta. Por que eu preciso servir a alguém ou a um Deus? E eu estou convencido que não tem como ser autônomo. Não tem como. Alguns dizem assim: eu não sirvo a nada. Qual é a sua religião? Nenhuma. Qual é o seu Deus? Nenhum. Eu não sirvo a nada, eu não tenho nada.
A minha vida é apenas vivida. Alguns respondem assim. A minha vida é vivida em meio aos meus propósitos. Só que a Escritura, ela não dá esse luxo a você. Não tem como você ser livre. Você sempre vai ser servo de algo ou alguém. Aqui nesse caso, eles servem ao dinheiro. Talvez se vocês perguntassem a esses ricos aqui, qual é o teu Deus? Eles diriam, nenhum. Ou alguns até diriam, o meu Deus é o Jeová. Talvez até diriam isso. Talvez pelo fato de serem judeus. Mas muitos ricos dizem, eu não tenho Deus. Mas eles têm sim Deus. Eles servem e adoram o dinheiro. Aí você pode dizer, não, mas o meu Deus não é o dinheiro, o meu Deus não é Jesus, o meu Deus não é o Deus da Bíblia. O seu Deus pode ser o seu ego. Você serve a si mesmo. Na verdade, você serve o pecado que há em você. Ele escravizou você de uma forma que você não consegue perceber que é um escravo. E é necessário vir um pregador e dizer para você, você está acorrentado em seus pecados. Pastor, mas eu sou pobre de maré de si. Se você é pobre, você diz que não tem Deus, eu digo, você é escravo dos seus pecados. Alguns homens têm se levantado dizendo, você quer encontrar Deus? Procure Deus nos pobres. Mas isso não é verdade também. Não é porque Deus condena os ricos que os pobres são salvos. A gente sabe que os pobres precisam se arrepender. Jesus pregou para muito pobre, dizendo, arrependam-se dos seus pecados. Pedro era pescador. Se arrependeu dos seus pecados e serviu a Cristo. Então essa primeira parte do sermão é simplesmente para acabar com a sua falsa autonomia. Você serve a algo. Você serve a alguém. Você não é livre. No caso aqui, eles servem ao dinheiro. E Tiago, de maneira profética, diz, ouçam agora vocês ricos. Alguns estudiosos dizem assim, talvez esses ricos nem leriam o que Tiago está dizendo. Como no Antigo Testamento, alguns profetas profetizaram contra nações que nem ouviram a voz deles. Mas eles profetizaram contra essas nações. E a palavra de Deus se cumpriu. E qual é a mensagem de Tiago para eles? E aqui começa a parte mais triste, talvez da epístola de Tiago. Por que é uma parte triste? Porque eu encontro Tiago aqui pregando sobre o juízo de Deus. E eu encontro Tiago pregando sobre o juízo de Deus, que na verdade é uma pregação proibida para o nosso século. Vocês sabem disso, não é? Existem as palavras proibidas até mesmo dentro da igreja. Eu já falei aqui nos estudos bíblicos de quarta-feira. Se você quiser estudar a Bíblia, venha quarta-feira aqui na igreja. As palavras proibidas são inferno, pecado e juízo. Não se pode mais pregar sobre essas coisas na igreja. Inclusive, um pastor deu um testemunho que uma vez ele foi pregar num congresso. E o pastor, o líder do congresso, disse para ele, eu peço para que você não pregue contra a pornografia aqui, não. Ele disse, mas por quê? É claro, eu aposto que ele nem tinha um sermão contra a pornografia ali. Mas talvez o pastor, o líder ali, era um evento de pastores, ficou preocupado. Ele disse assim, não pregue sobre a pornografia aqui. Ele disse, por quê? Porque milhares de pastores aqui têm problema com pornografia. Então não pregue sobre isso. Eu disse, como não? É por isso que agora eu devo pregar, não é? É aquela mania de dizer, pastor, já que tu conhece os pecados dos irmãos da igreja, não pregue sobre eles não, porque eles já sabem que tu sabe. É aí que eu vou pregar, eu só não vou citar nome. Porque às vezes tem 2, 3, 4, 5 vivendo a mesma coisa, não é indireta, entende? É salvação para a alma de vocês. Então essas palavras são proibidas no púlpito. Juízo de Deus, nem pensar. Vamos falar apenas sobre a graça, sobre o Jesus amoroso que abraça, que beija, sobre o Jesus que te quer do jeito que você é e você pode continuar do jeito que você é, que ele não se importa. Essa é a mensagem que eles estão pregando hoje. Mas o Jesus que a Bíblia apresenta é um Jesus que diz, vai, não peques mais. Vai e não peques mais para que não te suceda algo pior. É uma mensagem dura, é uma mensagem difícil, mas escuta uma coisa.
Se está na Bíblia, se Jesus pregou, eu não posso ocultar de vocês, ainda que seja contra a minha vontade. Eu tenho uma inclinação a querer sempre pregar sobre a graça, aqui é uma confissão. Mas eu não posso. Eu tenho que pregar sobre o juízo de Deus. Primeiro que essa pregação expositiva de um livro inteiro, domingo após domingo, eu já devo fazer 1 ano em Tiago. Se não me falham os cálculos. Eu sou obrigado a pregar o que Tiago me manda pregar. E nesse texto do capítulo 5, é uma mensagem triste, porém uma mensagem verdadeira, porque ele diz aos ricos, ele continua o texto, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. Difícil pregar isso, né? Porque aqui eu não encontro nem a palavrinha mais em Tiago. Mas se vocês se arrependerem, vocês serão salvos. Aqui eu nem encontro essa palavra. Parece que Tiago já está proferindo um juízo sobre a vida deles. Ouçam, ricos, chorem e lamentem-se, porque a desgraça vai chegar. Ele já está dizendo, vai chegar, isso é certo. E é triste, porque é diferente, por exemplo, do versículo 7 do capítulo 4. Olha lá o verso 7. Onde ele está escrevendo para os irmãos da igreja. É óbvio, se é para os irmãos da igreja, tem a mensagem de conforto. Ele diz, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Olha para mim, é a mesma mensagem, tá vendo? Lamentem-se e chorem. Só que ele continua, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Aqui eu encontro esse elemento de misericórdia, entenderam? Porque ele está falando para crente, ele está falando para a gente da igreja. Só que quando ele começa a falar dos ricos, e provavelmente ele soube da opressão maligna que esses ricos estavam fazendo, ou tendo, ou agindo contra os pobres, que é certo o juízo de Deus sobre a vida deles. Então ele diz, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. Vai vir. No verso 12 ele diz, a riqueza de vocês apodreceu, acabou. Apodreceu. E as traças corroeram as suas roupas. Porque os ricos naquela época, eles eram conhecidos também pelas roupas luxuosas. Vocês sabiam disso? Eu vou falar dessa parábola também, um pouco sobre ela no final, se o tempo me permitir. Mas a parábola do rico e Lázaro, como o rico se vestia? A Bíblia fala que ele se vestia de púrpura, de tecido de púrpura. Lembram disso? Vestes lindíssimas, caríssimas. E Tiago sabia disso, mas Tiago diz para eles, as traças corroeram as suas roupas. Isso é perecível. Viveram como besta, nariz empinado, achando que mandava em Deus e o mundo, mas na verdade em Deus ninguém manda. O dia da desgraça está chegando. O dia em que a traça corrói a roupa. O ladrão rouba o tesouro. Essa é a mensagem de Tiago para eles. E lembrando a vocês aqui que essa não é uma mensagem para todos os ricos do planeta. Para que a gente não caia naquele erro de achar que Deus não salva rico. Tá bom? Voltando um pouco para o início, que Deus só salva pobre. Não. Deus salva rico. Ah, pastor, mas não tem aquela passagem? É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico ser salvo? Mas continua lendo, ele diz assim, mas o que é impossível aos homens é possível a Deus. E logo depois ele salva quem? Zaqueu. Zaqueu era um homem rico. Vocês lembram o contato? Jesus estava passando e Zaqueu sobe na árvore para ver Cristo. Aí a gente vê um homem rico, que aparentemente tem tudo. Se tem tudo, parece que nada mais chama a atenção dele, porque ele está acostumado com riqueza. Mas quando ele vê um nazareno passar, algo é mais forte do que o dinheiro, entende? Não tinha um político despejando dinheiro aos ares e a multidão seguindo. Tinha um nazareno passando e a multidão indo com ele. Porque nele havia a palavra de vida eterna. Nele havia o poder de Deus, e Zaqueu, com todo o dinheiro, nunca tinha visto aquilo.
Então ele sobe em cima de uma árvore para ver esse Jesus passar. Então uma das partes mais lindas é quando Jesus, dessa vez ele não fala mais para os pobres. Ele olha para um homem rico e disse assim: Zaqueu, hoje mesmo estarei em sua casa. E houve alegria, Zaqueu recebeu o Cristo com alegria. Um publicano, rico. E Jesus fala, nesta casa houve salvação, porque Zaqueu disse, eu vou repartir 4 vezes mais com quem eu roubei, de quem eu tirei. Parece que Zaqueu encontrou um bem maior e não é mais o dinheiro dele. Ao ponto de Zaqueu poder olhar para o dinheiro e dizer, eu vivo sem você. E agora eu vou começar a repartir e dar 4 vezes mais de quem eu tomei, porque isso não é mais a minha vida, isso não é mais o meu Deus. O meu Deus agora chama-se Jesus Cristo, que vale mais do que o ouro e a prata. E às vezes alguns pobres lamentam, né? Ah, pastor, eu não tenho nada, eu só tenho Jesus. Tu tem tudo, cara. Tu tem tudo e não sabe que tem tudo. Então Jesus salva ricos. E quando ele salva o rico não põe mais a esperança dele na riqueza. Parece que o homem fica mais seguro quando tem dinheiro, né? Tudo é mais fácil. Está tudo guardado. Está tudo ali. É como se o dinheiro fosse de fato um Deus e que ele dependesse. Não, mas se alguém ficar doente, eu tenho. Ah, mas se roubar o carro, eu compro. Está cheio de si mesmo. E um dos nossos pecados é isso, da gente não tratar Deus assim também. Se acontecer algo, faz parte da providência divina. Eu não costumo acreditar em sorte, eu não sei se vocês sabem disso. Que sorte que essa pessoa me procurou hoje. Eu acredito numa coisa chamada providência, de que Deus move as situações e talvez até uma pessoa que você conheça não é uma simples pessoa. Faz parte da providência divina colocar pessoas no seu caminho, palavras no seu caminho, pedras no seu caminho, tudo no seu caminho, pois eu creio em providência divina. Mas que sorte que eu vim aqui nessa igreja hoje. Eu acredito que Deus trouxe você aqui, não foi sorte. Eu creio em providência divina. Tiago continua no verso 3. E o ouro e a prata de vocês enferrujaram. E a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. O que ele quer dizer com isso? A ferrugem testemunhará contra vocês. Para e pensa sobre isso. Eu estava conversando com o Henrique hoje de manhã sobre exegese de texto. De você pegar o texto bíblico e entender o texto bíblico. De você ler e não entendi. E você lê de novo. Não entendi. E você lê mais uma vez até entender o que o texto está dizendo. Amar a Escritura, viver nela, ler dela, se tornar mais sábio. Porque são textos como esse que a gente não entende. Como assim a ferrugem vai testemunhar contra os ricos? O que será que Tiago está dizendo? É uma linguagem um pouco difícil. Alguns entendem que pelo fato de ele ter dito logo depois, vocês acumularam, já está claro o que quer dizer que a ferrugem vai testemunhar. Eles guardaram tanto e tanto e tanto, e não deram e não ajudaram aos pobres. E aquilo ali foi tão protegido e tão guardado, que eles não deram e não usaram, apenas para dizer que tinham. E aquilo começou a enferrujar. E aquilo começou a não prestar mais. Quando olharam, aquilo já estava coberto de ferrugem. E essa ferrugem vai testemunhar contra eles. Vocês oprimiram, vocês mataram, vocês roubaram, vocês não alimentaram o faminto, e a riqueza de vocês apodreceu. Guardaram tanto por não quererem usar, que a ferrugem vai testemunhar contra vocês. Isso até é uma exortação para nós. Eu não estou falando para aqueles que guardam um monte de besteira dentro de casa e nunca quer jogar fora. Eu estou falando de coisas que é útil para as pessoas. Você simplesmente não sabe o que fazer, mas você também não quer dar, você quer guardar, até que aquilo apodreça. E esse apodrecimento vai testemunhar contra você naquele grande dia.
Deus vai olhar e vai dizer, quanto dinheiro? Eu estou pregando isso, eu acredito que não tem um rico aqui hoje. Eu acredito que no futuro vai ter. Assim, vocês ficarão... Eu não sei se é uma boa coisa também. Não sei. Mas cuidado para que a ferrugem dos seus bens não testemunhe contra você. Jesus nos ensinou algo e Paulo replicou isso, que é uma coisa tão difícil de fazer. Mas confronte você mesmo e passe a viver assim. É melhor dar do que receber. Seja caridoso. Seja bondoso com os seus bens. Não faça um castelo só para você mesmo e sua família. Que a caridade possa existir na sua vida e que você, de fato, possa ajudar os necessitados. Abençoar aqueles que precisam. Não deixe com que aconteça com vocês o que está acontecendo com esses ricos aqui, que Tiago está denunciando. A ferrugem não vai testemunhar contra mim. Ore, me dá alegria em dar, Senhor. Porque está escrito, Deus ama quem dá com alegria. Doar faz parte do caráter de Deus. Dar faz parte do caráter de Deus. Como você pode servir a Ele e ser pão duro, mão de vaca? Tem outros adjetivos. Não tem como, gente, é contraditório. Um cristão ser avarento é contraditório, pois Cristo deu a vida dele por nós. Ele se doou, ele deixou a sua glória, a sua riqueza. Aquilo que talvez eu jamais deixaria, ele abandonou por amor a mim e a você. Entregou o seu sangue, precioso sangue, pelos pecadores. Ele morreu por você. E você tem acumulado, você tem vivido somente para você. Nada do que é seu sai para outros, nada. Isso está testemunhando contra você. Tiago diz, a ferrugem deles testemunhará contra vocês. E como fogo lhes devorará a carne, é juízo. Verso 4, uma outra coisa que vai testemunhar contra os ricos, você sabe o que é? Pastor, eu não tenho intercedido pelos pobres. Eu não tenho intercedido por aqueles que estão vivendo como escravos nas mãos de homens ruins. Eu não tenho intercedido. Mas escute, olha outra coisa que vai testemunhar contra eles. No verso 4. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude. E está clamando contra vocês. Eles são ímpios. O difícil é quando o patrão é cristão e faz isso. É normal a gente ver essas coisas. Não pagar o que é digno ao trabalhador. O próprio Cristo disse que o trabalhador é digno sim do seu salário. Até o boi que trabalha para o homem, ele é digno de comer do que trabalha. Do campo, da fazenda do fazendeiro, o boi tem direito de comer daquilo ali, porque ele trabalha naquilo. Os pastos estão ali para os bois. Esses homens não, eles querem levar vantagem em tudo. Uma vez um homem que trabalhava numa farmácia me procurou dizendo, cara, eu já não ganho muito ali. Pô, e o cara combinou comigo que ia me pagar tanto e ele disse que não tinha combinado. R$150 a mais, R$200. Ele disse, não combinei isso com você. Um homem que tem posses. Enrolando um motoboy. Entende? E aquele homem pedindo conselho, o que eu faço? Eu ponho na justiça, o que eu faço? Eu tenho trabalhado na chuva, andado de moto, indo para lugares perigosos, boca de fumo, para entregar remédios. Eu entro piscando para os bandidos não atirarem em mim. Eu cumpro o meu horário direitinho, eu sou o melhor ali. Os outros na chuva não entregavam, mas na chuva eu ia. E ele não paga o que combinou comigo. Gente, miséria. Mas querem levar vantagem em tudo. Em tudo, em R$5 eles querem levar vantagem.
E aqui os homens são ricos e ricos e ricos. E está dizendo, o salário deles que vocês retiveram vai testemunhar contra vocês também. É uma testemunha diante de Deus contra vocês. Escuta uma coisa, eu não sou militante de nada. Eu prego o que a Bíblia está dizendo para pregar. E aqui a Bíblia está do lado dos pobres, sim, contra os ricos, aqui. Mas contra os ricos opressores. Não contra Zaqueu. Não contra Cornélio, que em Atos diz que vivia fazendo caridade e orando ao Senhor. E tem um texto de Atos que é muito bonito, que dizia assim, as orações de Cornélio subiam diante de Deus, mas não só isso. As ofertas que Cornélio dava às pessoas também subiam ao trono de Deus. Vocês sabiam disso? Que as ofertas que Cornélio dava aos pobres, aquilo que a Bíblia chama de esmola. Eu não gosto de usar a palavra esmola, porque esmola para a gente hoje é o quê? 5 centavos. Não era o que Cornélio dava. Ele era homem de coração aberto. E aqui a Bíblia clama contra o rico. Pastor, eu sei que o Senhor critica muita coisa da esquerda, principalmente os princípios morais, porque eu ouço a Bíblia, eu ouço o cristianismo, eu não ouço essa ideologia. Mas você se engana se achar que eu sou o capitalista. Se não tiver algo para regular aquilo ali, aquilo vira também uma montanha de opressão, gente. Eu não posso negar que Deus está de olho nos ricos. Eu sou a favor que uma nação prospere e cresça. E eu não consigo ver isso acontecendo através do socialismo, eu não consigo. Mas, ao contrário disso, eu sei que Deus está de olho nos ricos, que oprimem os pobres. E uma vez eu ouvi um teólogo dizer, quando está no tribunal um rico contra o pobre, nas Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento, nós vemos Deus do lado do pobre. Isso é verdade. E aqui é uma demonstração disso. Se você pensa e sonha em ser patrão, seja um patrão digno, que teme a Deus. Tem uma história de um sapateiro que perguntou para Martinho Lutero, o que eu faço para glorificar a Deus? Porque algumas pessoas acham que o único jeito de glorificar a Deus é fazer o que eu faço. É pregar o evangelho na casa do Senhor, é aconselhar. Mas você glorifica a Deus na sua profissão, seja ela qual for. E Lutero disse para ele, você quer glorificar a Deus? Faça o melhor sapato que você pode fazer e venda pelo preço mais justo que você pode vender. Deus estará sendo glorificado na sua mercadoria. Você está glorificando a Deus no seu trabalho, sendo justo. Pague com dignidade. Não enrole. Deus está vendo. Então aqui nós vemos o salário clamando. Retiveram com fraude. No verso 5, perdão, ele continua dizendo, o lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Gente, isso aqui é perigo. Mas, pastor, me mostra o perigo. No Novo Testamento, você pode pegar. É difícil você achar o termo Senhor dos Exércitos. Você encontra muito no Antigo Testamento. Vocês sabiam disso, né? O Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos. No Novo Testamento é difícil você encontrar essa linguagem. Você encontra, se eu não me engano, é no livro de Romanos, se eu não me engano, mas claramente você encontra só aqui, em Tiago. Por ter um caráter profético, ele usa daquilo que os profetas usaram no Antigo Testamento. É perigoso, ele diz, olha, o lamento dos trabalhadores, o lamento dos ceifeiros, olha o perigo, gente. Chegou aos ouvidos do Deus fofinho e misericordioso. É isso que ele está dizendo?
o lamento dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Eu lembro do Antigo Testamento quando o Senhor dos Exércitos era invocado, quando clamavam por ele. Vocês lembram o que ele fez com Senaqueribe? É uma história que eu já falei, eu acho que de manhã, 300 vezes. Senaqueribe desafiou todas as nações e todos os falsos deuses e ganhou de todos. Ele foi desafiar logo quem? Israel. E disse, assim como eu destruí todos os deuses, eu vou destruir teu Deus também, Israel. O teu Deus não passa de pó, como os deuses deles. Ele não contava que em Israel tinha um homem também chamado Isaías, tá? Orando e clamando o Senhor. Então Deus manda um recado para Senaqueribe, diz para ele o seguinte, porei um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e o farei voltar por onde veio, e contra ti nenhuma flecha prevalecerá. Os anjos do Senhor vieram e destruíram o exército de Senaqueribe. Não dá para brincar com o Senhor dos Exércitos. E é isso que Tiago está dizendo, o lamento deles chegou. Alguns cristãos ficam assim, atende meu clamor, Deus. Hoje mesmo nós pregamos sobre o Salmo 130. Que diz assim, atende a minha súplica. Aqui Tiago já está dizendo, foi atendida, chegou. Já chegou, ele já ouviu. É por isso que vocês, ricos, estão encrencados. Ele já ouviu. Verso 5. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate. Esse é um outro texto difícil de entender. Vocês viram? Eu li. E se eu perguntar quem entendeu essa parte aqui? Como fica isso? Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Qual é o problema disso aqui? Tiago, eu não entendi nada aqui. Explica-me para que eu entenda. Você lembra do Filipe e o eunuco? O eunuco lendo o texto de Isaías, e o Filipe chega para o eunuco e diz assim, você entendes o que lê? Tem até um livro. Eu não sei se tem esse livro aqui na biblioteca da igreja. Eu não sei se tem. Tem, Filipinho? Cadê o Filipinho? Não, o outro Filipe. Nossa, os dois representantes da biblioteca não estão aqui. Eu acho que tem. Entendes o que lê? É baseado nessa passagem. Porque o Filipe chega para o eunuco, entendes o que lê? O eunuco diz para Filipe, como poderei entender se não há quem me explique? A explicação da Escritura é poderosa. Pastor, eu vim num culto para ver você sapatear e rodar. Quebrou a cara. Que eu não vou nem sapatear, eu não vou rodar, eu vou pregar. Tem outras igrejas para você ver os outros sapatear. A explicação da Escritura é poderosa. O que parece que Tiago está dizendo aqui? Vocês festejaram, viveram luxuosamente na terra, desfrutaram de prazeres. Está só se enchendo, não é eles? De festa, prazeres, estão só inchando. Já tem uma ideia do que Tiago está querendo dizer? Estão ficando cevados. Estão entendendo agora? Vocês viveram nisso tudo, fizeram isso tudo, mas em dia de abate. O que Tiago está querendo dizer? Como o dono de um boi vai alimentando ele para a hora do abate, esses prazeres e esse dinheiro têm feito a mesma coisa com vocês. Vocês têm ficado cevados para o dia da morte de vocês. É isso que Tiago está dizendo. É o dia do abate. Vocês têm ficado bem gordinhos por causa do dinheiro. Da vida luxuosa. Vocês só estão engordando. Mas vai chegar a hora do abate. Vocês estão fazendo isso nos últimos dias. A ira do Senhor está vindo. O dia do abate está vindo. E vocês estão ficando cevados. Nesse momento é bom o boi ser magro. Entende? Porque quando chegar o cara, qual boi eu vou abater? O magrinho não é, ele vai no gordinho, no cevado. É isso que está dizendo. Os pobres aqui foram murchados. E os ricos foram ficando cevados. Quem vai para o abate?
Os ricos. Isso aqui é juízo de Tiago para a vida deles. Aí vocês falam, mas pastor, Tiago está pegando pesado. Ele vai revelar o que esses homens fazem agora no verso 6. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Talvez aqui é porque eles nem recursos têm no tribunal contra os ricos. Eles têm matado, corrompido. E a palavra aqui é o justo. Parece que eles estavam fazendo isso com cristãos. E alguns cristãos com esse sentimento do Cristo, de talvez não reagir ou não ter resistência, estavam morrendo, perdendo tudo por causa desses homens. É por isso que o juízo de Deus está sendo pregado aqui em Tiago. Eu quero ler um texto com vocês, que está lá em Isaías 58. Porque às vezes a gente quer dificultar muitas coisas e, pastor, eu tenho desagradado a Deus com essas coisas. Eu vou fazer um jejum, pastor. Eu vou fazer jejum, eu vou fazer oração. Eu vou fazer tudo isso para ver se Deus é por mim. O profeta Isaías tem uma mensagem para isso. Isaías 58, do verso 1 ao verso 10. Vai aparecer aqui atrás, vocês podem acompanhar aqui. Olha o que diz Isaías, profeta, hein? Igual Tiago. Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta. Anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, olha, me procuram. Parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus, parece. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça? Desatar as cordas do jugo? Pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto? Abrigar o pobre desamparado? Vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer os anseios dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. Qual o jejum que eu quero? Vocês têm maltratado o pobre, ainda estão fazendo jejum? Aí Deus fala, o jejum que eu quero é que vocês matem a fome dos famintos. Aí sim vocês vão clamar e eu vou ouvir. É isso de se doar. Eu quero terminar com vocês esse sermão. Ainda são 8h25, mas eu já estou terminando. Que é um texto que eu trabalhei já até na escola dominical. É um texto muito conhecido que é do Rico e do Lázaro. Teve até uma novela, né? Do Rico e Lázaro. As pessoas conheceram na novela. Mas eu peço que vocês conheçam na Bíblia, que está em Lucas 16.
É um texto muito curioso que nos ensina muitas coisas. Lucas capítulo 16, e aqui eu fecho esse sermão. O rico e o Lázaro. Lucas 16, 19. Olha o que o texto vai dizer. Diz assim. Para quem lembra, Lázaro significa o quê? Lázaro? Amparado por Deus, não é? Aí aqui a gente encontra essas contradições. O cara é amparado por Deus, mas é pobre. Como é que ele é amparado por Deus? Algumas pessoas podem ler isso aqui e dizer, esse cara é o mais desamparado do mundo. O amparado é o rico. Mas é no momento da morte que a gente sabe quem é amparado por Deus ou não. É naquele momento ali, onde a riqueza não pode salvar, onde a riqueza não salva a sua alma. Olha o que diz, verso 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, o amparado por Deus, coberto de chagas. Como eu trabalhei na EBD com os meus irmãos de manhã, não hoje, mas alguns meses atrás, aqui a gente já vê um paralelo. Qual é a roupa que o rico usa? Linho fino, não é? Veste de púrpura, não é isso? Todo pomposo é a maneira como a gente diz. E tem um contraste com o quê? Enquanto o rico está todo pomposo, com linho fino, vestia púrpura. O verso 20 diz, diante do seu portão fora deixado um mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas. Lázaro não tinha púrpuras. Lázaro tinha o quê? Chagas. E era amparado por Deus. Não tinha linho fino, mas ele tinha chagas que cobriam todo o seu corpo. É um contraste entre ele e o rico. E diz que ele foi deixado diante do portão. Verso 21. Este, ou seja, o Lázaro, ansiava comer o que caía da mesa do rico. Lembra? Lázaro aqui via o rico. Ele observava o rico porque o rico tinha aquilo que ele não tinha. E o que chama a atenção aqui, Lázaro não é invejoso. Repara que ele não quer a riqueza do rico. Ele não fica pensando, ai, como eu queria ser rico como ele. O desejo de Lázaro, meus irmãos, o anseio dele era apenas comer o que caía da mesa do rico e mais nada. Ele não se vitimizou aqui. Ele não disse, eu vou roubar porque a vida foi injusta para comigo, então eu vou virar ladrão e roubar esse rico. Lázaro não tinha isso. Porque ele era pobre, doente, mas era justo. Entende? Ele não cobiçava a riqueza do rico. Ele só queria o que caía da mesa. Vai ficando a lição para a gente quem é invejoso. Ele só queria isso, o que caía da mesa. Aí diz assim, até os cães vinham lamber as suas feridas. Os cães vinham lamber as chagas de Lázaro, gente. E alguns podem olhar para essa parte aqui e dizer, olha que miséria. Tem os cães lambendo as chagas, mas eu interpreto de uma maneira diferente. Me parece que os únicos companheiros que Lázaro tem são os cães. Entende? Que de alguma forma, é claro, grosseiramente falando, cuidava de Lázaro. A companhia de Lázaro eram os cachorros. Eu não sei se tem muito a ver com o contexto de lá, mas os mendigos que eu encontro, tudo tem um monte de cachorro, não, e os cães são bem leais a eles. Onde eles vão, os cães vão atrás. Não foram adestrados, não foram nada. Se quer aprender a ter um cão manso, observe os mendigos e peça um truque para eles que os cães são leais. Eles lambiam as feridas. Ao verso 22. Chegou o dia em que um mendigo morreu. O homem que era amparado por Deus morreu. Que aparecia ser desamparado. Se foi. Só que a companhia dele é mudada agora. Os cães saem de ação. E quem aparece? E os anjos o levaram para junto de Abraão. A companhia de Lázaro aqui não são mais cães.
É como eu disse, é na morte que se sabe se é amparado por Deus ou não. Os anjos vieram levar Lázaro. Agora não tem mais cachorro. Tem os anjos celestiais levando esse homem para a glória. E os anjos o levaram para junto de Abraão. Olha agora, hein? A morte não quer saber se você é rico ou não, tá? Ela vai tomar tudo. O rico também morreu. Talvez ele até tivesse se esquecido da morte. Mas chegou um dia dele. O rico também morreu e foi sepultado. Não tem anjo aqui. Nada é falado. Foi sepultado. Verso 23. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com quem? Com Lázaro ao seu lado. Uma outra coisa importante aqui é que no início da parábola, o rico não reparava Lázaro. Já reparou isso? Vocês repararam isso? Quem reparava o rico era Lázaro. Porque Lázaro estava no ambiente da miséria. Então, quando se está no ambiente da miséria, os nossos olhos veem as coisas que a gente necessita, entende? A gente observa e vê como eu queria comer aquilo que ele joga fora, porque eu estou em miséria. Mas o rico nunca via Lázaro. Ele não se importava com Lázaro. Mas agora que se inverteu, o rico está na miséria e Lázaro está no paraíso, a Bíblia diz que o rico olhou para cima. Não estava mais nem diante, em frente à casa, agora estava em cima. E o rico se esforça para ver Lázaro. Então no verso 24 ele diz: então chamou, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mais uma coisa, vocês lembram das migalhas que Lázaro queria? Agora o rico no fogo quer apenas uma gota d'água. Vocês viram como se inverteram? Como a coisa se inverteu? Verso 25, mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida, olha o boi cevado aqui, você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Só um parênteses aqui. Para de dizer que Deus não te olha e que Deus desamparou você porque você tem vivido em dificuldade, porque, como eu disse no início, você vai saber se foi amparado com Deus quando os seus olhos fecharem. Entende? Agora, porém, ele está sendo consolado aqui. E você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, que provavelmente são ricos, provavelmente. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Pastor, poderia ressuscitar alguém para que eu pudesse crer no Evangelho? Para que eu pudesse crer que o ser mais belo que há e mais rico que há deixou a glória e morreu na cruz por mim? E que eu devo ter Ele somente Ele como meu Deus. Poderia vir alguém dentre os mortos. Pedro poderia ressuscitar para dizer: eu o vi ressuscitado. Eu o vi ressurreto. Pedro poderia vir, pastor, aí eu ia crer que ele ressuscitou dos mortos. Mas Deus tem dito: vocês têm os profetas nas igrejas. Vocês têm os pregadores que têm pregado a palavra toda semana, semana após semana, semana após semana. E o que Abraão diz para ele: se vocês não ouvem esses pastores fiéis que pregam as Escrituras, vocês não creriam ainda que Pedro levantasse dos mortos.
talvez vocês veriam com uma desculpa, foi uma alucinação. A mensagem de Deus para vocês nessa noite é: não deixe com que os seus bens materiais virem o seu Deus. Jesus disse assim: bem-aventurados pobres em espírito, pois eles verão a Deus. É uma pobreza de espírito. Em que sentido? De que meu espírito não tem um ego inflamado, mas é um ego humilhado ao ponto de eu dizer: eu não vivo se não for na dependência do meu Deus. Eu não me visto se o meu Deus não me der. Eu não como se o meu Deus não suprir. Eu não trabalho se o meu Deus não me der o fôlego. Se Ele não me der a saúde. Se eu estou de pé nesse púlpito hoje pregando é porque o meu Deus me sustentou, me trouxe até aqui. Se você está sentado aí me ouvindo hoje é porque a graça de Deus te trouxe aqui para ouvir uma mensagem, para ouvir uma pregação bíblica. Dê graças a Deus por isso. Ele trouxe você aqui. Seja pobre em espírito e seja totalmente dependente a Ele. Pare de achar que você precisa ter tudo nesse mundo para ser realizado. Basta ter Cristo e você tem todas as coisas. Então, se arrependa dos seus pecados e volte-se para Cristo. Abençoe aqueles que não têm nada. Cuide dos seus, cuide da sua igreja. Seja fiel. E Deus vai nos recompensar. Porque eu lembro dele dizendo que aquele que ora em secreto, aquele que está em secreto ouve e o recompensará. E no mesmo texto ele diz: aquilo que tua mão direita fizer que não saiba a esquerda. Deus está vendo. Os fariseus fazem na frente de todo mundo, mas já tem a recompensa deles, os aplausos. Mas Deus que vem em secreto vai recompensar você. Ao mesmo tempo, não toque trombeta, porque você ajudou A, B ou C, ou é o mais assíduo ajudante da igreja. Não precisa ninguém saber. Apenas faça, apenas seja. E Deus está vendo você. Que Deus nos abençoe e nos dê um coração mais humilde na presença dEle. Amém? Eu quero orar por você. Curve sua cabeça. Pai, estamos aqui, ó Deus, em Tua presença, reunidos no único nome que há em nosso meio que merece a honra. Estamos aqui, ó Deus, reunidos no nome de Jesus Cristo. Eu estou aqui, ó Deus, para pregar a mensagem daquele que ressuscitou dos mortos e me mandou pregar, Senhor. Eu sei que eu não tenho todos os dons, ó Deus, mas eu espero ter sido fiel como pregador da Tua palavra. Eu espero continuar sendo. Eu peço, ó Deus, que o Senhor produza em nós o que esses ricos que Tiago denunciou não tinha, Senhor. Eu peço que o Senhor produza em mim e nos meus irmãos um coração, ó Deus, que se quebranta, um coração que quebra, um coração que glorifica o Teu nome e tem o Senhor como o maior tesouro dessa terra. Nessa simples oração eu invoco a presença do Senhor Jesus entre nós. Aquele que é o dono do ouro e da prata. Aquele que é o Senhor da glória. E ao mesmo tempo é manso e humilde de coração. Como pode, ó Deus? Como pode tanta glória a Deus conviver com tanta humildade, Senhor? Como pode, ó Deus, o Senhor ter tudo? O Senhor é o primeiro e o último, ó Deus. A terra e os céus foram criados pela Tua palavra, por Ti, Senhor. E sem Jesus nada disso teria sido feito. Como pode, ó Deus, tanta glória e ao mesmo tempo Jesus dizer: tome sobre vocês o meu jugo, porque é suave.
Eu sou manso e humilde de coração. E muitas das vezes, ó Deus, nós não somos. Nós somos arrogantes, ó Deus, metidos. Não queremos doar aquilo que a gente tem, não queremos dar, Senhor. A ferrugem pode testemunhar contra nós. Mas eu peço, Senhor, que o que a gente tem não enferruje, mas que a gente possa estar usando aquilo que o Senhor nos dá. Que a gente possa estar abençoando, ó Deus. E que a gente possa amar, Senhor Deus, a caridade. Nos dê um olhar de misericórdia, um olhar de graça. E nesse momento, ó Deus, eu peço que o Teu Espírito Santo venha sobre nós. Porque sem Ele, ó Deus, nós não vivemos mais. Sem o Teu Espírito, ó Deus, não há mudança na nossa vida. Então eu imploro que o Teu poderoso Espírito trabalhe em meu coração, para que eu me arrependa dos meus pecados e para que eu me volte a Jesus Cristo sempre com toda a sinceridade e humildade de coração. E que o Teu Santo Espírito faça o mesmo com todos aqui, Senhor. A minha oração é por todos aqui, Senhor. Sem excluir ninguém, Senhor. Que todos aqui, Senhor Deus, recebam a Tua graça e a Tua bênção. Se tem alguém aqui no nosso meio que não é convertido ao único Senhor, mas tem servido ao dinheiro, tem servido ao ego, tem servido aos pecados, é um escravo e não sabe. Que esse convite, essa minha oração, ó Deus, venha trabalhar no coração deles, que o Teu Espírito trabalhe através desse convite. Mostra para eles, Senhor, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Nos livre do castigo, da ira, pois, como eu disse no início do culto, as Tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos, porque as Tuas misericórdias não têm